Olá, olá! Eu estou feliz em estar recebendo todo mundo para mais um módulo do nosso curso de caracterização de personagens, do nosso curso Método Nayara Homem de caracterização de personagens para o cinema. Eu vou começar esse módulo, que é um módulo de aprofundamento, é um módulo que trata de alguns detalhes especiais na composição das personagens. E a gente vai começar esse módulo tratando de uma diferença de formatos que pode definir muita coisa na caracterização das personagens, que é quando a gente fala de audiovisual: curta, longa e clipe. Exatamente. Clipes de bandas, de artistas, de música, tem algumas especificidades. Basicamente, a diferença entre longas e curtas é o tempo que você vai ter de maturação dessa personagem para o espectador. Essa personagem provavelmente vai ter muito mais tempo na tela para que o espectador venha perceber diversos detalhes. Muitas vezes nos filmes longas, a personagem também passa por uma progressão que faz com que ela tenha a sua caracterização modificada. E nos filmes curta-metragem, muitas vezes não há tempo para isso. É uma história que vai ser contada em 10 minutos, em 15 minutos, e você precisa rapidamente entender que personagem é essa, qual é a história dessa personagem. Por isso, a maquiagem precisa ser muito bem trabalhada, ter uma composição muito bem elaborada nos curtas-metragens, para que ela venha comunicar de uma forma muito rápida a história dessas personagens. Tá, Nay, mas você me fala do curta-metragem e me fala do clipe. O clipe é como se fosse um curta-metragem, certo? Certíssimo! Mas o clipe, ele tem uma necessidade mercadológica específica, que é divulgar, vender o trabalho de algum grupo musical, de alguma cantora, de alguma banda. Então, é preciso que você reconheça esse artista no clipe. É possível ver clipes muito criativos, de maquiagens muito interessantes, mas a gente tem que olhar e rapidamente identificar os artistas ali do clipe. Os atores nos filmes de ficção não têm essa necessidade. Muito pelo contrário, muitas vezes eles vão mudar bastante e algumas pessoas não vão nem reconhecer, não é? Mas os nossos queridos artistas precisam sim ser reconhecidos. É importante entender essas diferenças porque elas podem guiar algumas escolhas em se tratando da nossa maquiagem de caracterização. Outra coisa muito importante dos maquiadores ficarem por dentro é das diferenças de planificação e iluminação. A maquiagem e a luz precisam trabalhar muito conectadas, porque a depender da luz, o efeito da maquiagem modifica, muda completamente. Então essa comunicação precisa ser constante e a maquiadora que esteja assinando o trabalho deve sempre estar checando com a direção de fotografia se os efeitos estão sendo alcançados no processo, porque ajustes podem ser solicitados e devem ser solicitados a qualquer momento para que o resultado final agrade a todo mundo. Uma mesma cena, ela é filmada em vários planos diferentes, vários ângulos e muitas vezes tem modificação até de luz. Então é muito importante você saber entender um pouquinho de iluminação e também de planificação. Agora a gente vai falar de um assunto que eu adoro,
Não maquiagem. Como assim não maquiagem? Exatamente. Alguns filmes trabalham com a não maquiagem, ou seja, o elenco tá ali com zero de maquiagem no rosto, com a pele que a vida deu para eles e que eles, cada um, tratou de cuidar. Sim, no processo que a gente tem não maquiagem, então a gente pode tirar os maquiadores desse filme. Não é verdade. Sinto muito. Nós continuamos a existir nesse set. Beijo, me liga. O que acontece? É preciso que alguém de maquiagem, junto com a direção, chegue a esse conceito de não maquiagem. Então, isso é um conceito também a ser desenvolvido. E quando a gente trabalha com não maquiagem, a gente tem que pensar também nos cabelos, a gente tem que pensar nas unhas dessas pessoas. Então, tudo isso é um trabalho que vai existir de caracterização, mesmo o elenco não usando nas filmagens maquiagem. Só que existem algumas questões que fazem com que a presença dos maquiadores seja indispensável, mesmo trabalhando num filme de não maquiagem. Além de alguns efeitos especiais que podem ser necessários, retirar a maquiagem do elenco que chega às vezes com vestígios de maquiagem de sua vida social é uma coisa que acontece bastante. Por exemplo, no dia anterior, a atriz teve um jantar comemorativo de um lançamento de outro filme que ela fez. Ela precisou ir toda maquiada e chegou no dia seguinte com vestígios de maquiagem para fazer o filme. Então, tem que ter alguém tomando conta disso e prestando muita atenção para que a não maquiagem realmente seja concreta. Um outro exemplo é um ator que dormiu mal e chegou com muita olheira, ou com uma espinha no rosto, sendo que a cena que vai ser filmada agora é uma cena de continuidade. Então aquelas olheiras ou aquela espinha vão causar estranhamento no público. Então é importante, mesmo em trabalhos de não maquiagem, que haja a presença dos maquiadores para que eles estejam conferindo todos os detalhes da não maquiagem. Aí algumas pessoas me perguntam, então a maquiagem para cinema tem sempre que ser HD, High Definition? Não, nem sempre. Por quê? Porque essas personagens nem sempre serão personagens HD. O que eu quero dizer com isso? Às vezes tem uma personagem que ela usa uma maquiagem exagerada. Então eu quero que a maquiagem dela seja aparente. Eu quero que seja visível que ela tá com uma base excessiva no rosto, que fez praticamente uma máscara de tanta base no rosto. Então eu posso usar uma maquiagem que não seja HD, justamente porque o meu intuito é que essa maquiagem apareça por ser uma característica específica dessa personagem. Agora, se eu estou fazendo uma maquiagem que eu quero que ela desapareça na câmera, aí sim eu vou precisar cuidar de que o meu material seja todo apropriado para a tecnologia High Definition. Quando a gente fala de caracterização de personagens, nós falamos basicamente de fazer escolhas. A gente, enquanto maquiadores que estamos assinando a cara dessas personagens, nós precisamos escolher que tipo de batom, que tipo de sombra, com e sem maquiagem aparente, os cabelos, as cores, as texturas, tudo isso. Mas tem uma coisa que é um dos trabalhos que eu acho mais lindo no processo de construção da caracterização de personagem, que é a definição das peles. A pele da pessoa conta uma história sobre a pessoa.
Então, por exemplo, eu posso ter no meu filme curta-metragem uma personagem riquíssima. Eu, enquanto maquiadora, eu quero saber se essa pessoa foi rica a vida inteira ou se ela é uma recém-rica, emergente. Isso pode mudar bastante a pele dessa pessoa. A mesma coisa quando a gente vê em trabalhos de época. É uma pessoa da zona rural, é uma pessoa da cidade grande, é uma pessoa que vive em lugares invernais, é uma pessoa que vive sempre debaixo de um sol muito quente. As peles contam a história dessas personagens e é essencial que a gente pense nisso. Então eu preciso pensar, eu vou ter uma pele opaca, eu vou ter uma pele brilhosa em termos de oleosidade, eu vou ter uma pele brilhosa em termos de viço, saudável, ou iluminadores, excessos de maquiagem aparente. Tudo isso são escolhas que contam a história dessas personagens. Então, a gente tem que ficar bem antenado para poder fazer boas escolhas que contem nossa história.